Provérbios, capítulo de número 5, versículo 15, diz a palavra de Deus: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Se você voltar lá na palavra de Deus, no livro de Reis, capítulo 3, segundo livro dos Reis, capítulo 3, a partir do versículo 9, diz a palavra de Deus, segundo livro dos Reis, capítulo 3, a partir do versículo 9. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Esses 3 reis. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: aleluia, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Responderam um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Aqui está Eliseu. Aqui está Eliseu. Aleluia. Disse Josafá: está com ele. Não basta estar aqui. Além de estar aqui, também está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Olha que a falta de fé. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Enquanto o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Nós lemos lá no livro de Provérbios: bebe água da tua própria cisterna. Cova e cisterna, poço, é a mesma coisa. A gente abre para gerar água, a gente cava, a gente procura, busca para encontrar uma água lá embaixo na terra. O que eu quero dizer para vocês com essa palavra, brevemente eu quero deixar aqui uma reflexão do que é ter um homem de Deus à disposição para um milagre acontecer. O que é ter um homem de Deus em um lugar exercendo a sua fé. Irmãos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós começamos esta campanha da oração na madrugada, eu lembro que uma irmã, eu não lembro o nome dela, mas eu lembro que era uma irmã que comentou o seguinte: Karine, bora, bem assim que ela escreveu, bora cavar o meu milagre, bora cavar o nosso milagre. E quando eu li esse comentário dela, na mesma hora veio essa palavra do Senhor ao meu coração: é tempo de cavarmos o nosso milagre pela fé. Deus já havia dito que daria Moabe nas mãos destes 3 reis. Deus já disse que a terra seria do povo de Deus. A vitória já estava garantida, porém a falta de fé veio aos corações destes homens, porque depois de 7 dias no deserto caminhando, faltou água. E quando falta providência, a gente se desespera. E quando falta provisão, a gente preocupa, nós nos preocupamos, porque nós gostamos de trabalhar com aquilo que nós vemos, mas Deus está nos ensinando a nós agirmos mediante aquilo que nós não vemos, mas na promessa de Deus que há sobre as nossas vidas, de que vai ter abundância de água, de que vai haver um rio, de que vai haver uma providência no meio do deserto. Oh, aleluia! Essa palavra é muito tremenda, mas eu quero resumir deixando pelo menos uma mensagem de Deus para você através disso que estamos lendo. É tempo de cavarmos o nosso milagre. Graças a Deus que Josafá estava ali, um homem de Deus, por isso que Eliseu se deixou ser tomado pelo Senhor, pela presença de Josafá ali no ambiente. Naquela guerra terrível, por sede, o povo queria água, meu Jesus amado, e dá um desespero. Meu Deus, a boca começa a secar. A gente começa a pensar, vamos morrer, Deus nos trouxe aqui para perecer. E Eliseu fala, por favor,
antes de qualquer coisa, antes de eu falar qualquer coisa, trazei-me um tangedor, trazei-me um músico. E a palavra de Deus diz que quando aquele músico começa a tocar o seu instrumento, o poder de Deus desce sobre a vida de Eliseu. Eu convido você, eu convoco você, pega o teu violão que está empoeirado, pega aquele teclado que você já aposentou, liga ele de novo em nome de Jesus. Pega aquela gaita que você guardou porque a idade já chegou e você não quer tocar mais. Pega aquele CD que você escondeu para não olhar mais, você não canta mais, você não ensaia mais. A Bíblia diz que o poder de Deus veio sobre Eliseu mediante a música, mediante o louvor, mediante a adoração. Em nome de Jesus, resgate, pega de volta aquilo que Deus te deu, a tua arma secreta com Deus. O poder de Deus se apodera de Eliseu. A glória de Deus desce enquanto aquele homem estava tocando. Eu não sei quem era aquele tangedor. A Bíblia não diz o nome daquele homem. A Bíblia não diz quem era aquele homem. A Bíblia só diz que quando o homem veio, quando trouxeram aquele músico e ele começa a tocar, o Espírito do Senhor desce sobre Eliseu. Você quer uma palavra de Deus? Você quer ouvir Deus falando com você? Então comece a adorar aí. Agora onde você está? Na sua casa, no seu trabalho. Talvez você vai assistir essa live depois. Independente da localização que você estiver, em espírito mesmo, você pode adorar ao Senhor. Eu lembro de uma vez que eu estava adorando a Deus nas ruas, lá voltando do meu curso de canto. Eu estava adorando a Deus, no meio da rua, cantando. Minha voz estava alta, alguém podia ouvir, mas eu senti uma alegria, um gozo tão tremendo. Eu estava adorando a Deus, e mal sabia eu que Deus estava me levando a adorar, porque Deus sabia do livramento que ia acontecer dali uns minutinhos para frente. E enquanto eu cantava, passou um homem por mim, um mendigo, carregando um carrinho de supermercado com muitas pedras dentro. Eu não sei de onde é que surgiu aquilo. E quando ele passou por mim, ele passou por mim e seguiu adiante. Mas de repente ele para e vira e olha para mim. E quando eu olhei para ele, eu senti uma fúria do inimigo na vida daquele homem. Satanás estava usando aquele homem. E aquele homem ele pega uma das pedras que ele tinha, de concreto. Ele segura, ele levanta ela e segura. E olha na minha direção, esperando eu passar por ele. Ou esperando eu chegar a uma certa altura para ele jogar aquela pedra enorme, direto na minha cabeça. E eu pensei, vou atravessar a rua para evitar esse homem. Mas o Senhor dizia para mim, continua cantando, oh, aleluia. Escuta, é tempo de você fazer o impossível. Vai além das tuas, você não conhece a tua força. Você só vai saber se você exercer. E você vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, da onde que eu tirei isso? Você não conhece a sua força, não conhece o seu Deus. Você precisa conhecer. Ele vai além dos teus limites. Ele vai além das tuas debilidades e fragilidades. A força de Deus nos leva além. E eu disse para Deus, não, eu não vou atravessar. Eu vou seguir aqui. Eu vou seguir o meu caminho. Quem tem que sair é Ele, não eu. Eu já estava aqui adorando meu Deus. E fiquei ali orando em espírito. E quando eu passei por aquele homem, irmãos, ele jogou aquela pedra. E na mesma hora que ele joga na minha direção, foi terrível aquela cena. Eu vi como se a mão de um anjo jogasse a pedra para o outro lado. Que não fosse para a minha direção. Mesmo ele estando jogando na minha direção, aquela mão levou a pedra para o outro lado. E ele ficou parado olhando para mim. E eu passei por ele, do ladinho dele, dando glória a Deus e cantando louvores e falando em língua estranha ali na rua mesmo. É isso que Deus quer que você faça nestes últimos dias da igreja na face da terra, nestes dias de treva, onde parece que há uma nuvem preta em cima da gente. Deus quer que você faça alguma coisa. Deus quer que você haja no meio da impossibilidade. Deus quer que você tenha resistência. Deus quer que você não arrede o pé do teu milagre, que você não pare de ser um crente de oração, de jejum, do poder de Deus, cheio da presença de Deus. Deus quer que você resgate aquilo que você perdeu. Deus quer que você faça um esforço para que a água possa jorrar, para que Jesus possa jorrar. Ele é a água da vida. E a Bíblia diz que veio o poder de Deus sobre Eliseu. E ele fala, fazei.
Vem uma ordem de Deus para o povo, para aqueles guerreiros. Irmão, 7 dias marchando, caminhando no deserto e sem água. Quem é que tem força para alguma coisa? Me diz. Eu estou falando com gente aqui cansada. Eu estou falando com gente aqui que está destruída, que não aguenta mais. Está exausto. Está até pensando assim, por que eu vou entrar na próxima campanha de oração se o anjo nunca chama a minha senha? Você não precisa de anjo chamando a tua senha. Quando Jesus chegar, as coisas vão mudar. Mas você precisa ser persistente. Você não pode desistir. Começa uma coisa e termina. Começa um propósito, falha. Começa alguma outra coisa, um trabalho na igreja, desiste. Deus quer te dar persistência. Eu sinto aqui a presença de Deus. Sinta aí onde você está. Vem a glória de Deus sobre ele. E ele fala, fazei, mesmo cansados. Ó exército que está aqui. Mesmo destruídos e sedentos. A ordem de Deus é, façam. Deus não estava pedindo, Deus estava ordenando. Eu faço a água aparecer. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Vocês vão cavar. Aí eu começo a imaginar, meus irmãos, Eliseu dando a ordem de Deus, fazei neste vale, neste deserto, no meio dessa prova, façam covas e covas. Em outras palavras, muitas. Quanto mais covas, quanto mais vocês cavarem poços, mais água vai ter. Então depende de vocês. Deus quer que você mesmo cansado, sedento, faminto, destruído, com sonhos perdidos, cave. Você consegue. Você consegue. Você é capaz, porque o teu Deus que está em ti, só você não vê, Ele tem todo o poder. É tempo de nós bebermos água da nossa própria cisterna, do nosso próprio poço. Parar de estar dependendo da água de A, B ou C. Parar de ser um crente que depende de outra pessoa para sobreviver. Não consegue caminhar sozinho. Não consegue andar sozinho. Não consegue orar sozinho. Não consegue jejuar sozinho. Deus estava ali dando uma experiência para aquele povo que estava no deserto cansado. Para aquele povo que estava ali marchando no meio de um vale. Caminhando no meio de um vale. Na minha tradução diz marchando, que é caminhar. Cansados. A gente aqui cansada. Tua armadura está desgastada já. Teus talentos já estão ralinhos. Desperte o dom que há em ti, cavando. A palavra de Deus nos diz um pouquinho mais que o que Deus queria fazer era maior do que aquilo que eles podiam imaginar. Assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Não vai ter sinal de vento e nem sinal de chuva. Todavia, vocês não precisam de sinal. Vocês precisam de obediência. Façam covas, façam poços. Vocês não vão ver vento nem chuva, todavia, este vale se encherá. Eu profetizo isso sobre a sua vida aí agora. Oh, aleluia. Eu sinto aqui a presença de Deus. Todavia, diz o Senhor, mesmo sem sinal de vento e sem sinal de chuva, esse vale, esse deserto se encherá. Levante a sua mão aí onde você está. Este vale se encherá. A tua casa se encherá. A tua igreja se encherá. A tua família se encherá. Nas tuas emoções se encherá. No teu coração se encherá. No teu espírito. Este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais, e isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, porque Ele também entregará os vossos inimigos em suas mãos. Eu vou parar aqui. Tem alguém sentindo aí a presença de Deus? Tem alguém sentindo aí? Tem alguém sentindo aí?
É uma palavra profética para o seu coração. É uma palavra profética. É tempo de cavar. Lá não tinha aqueles materiais que o pessoal usa aí na construção para cavar. Não tinha. Irmão, no deserto, eles usaram muito a mão. Usaram espada. Usaram o que tinha à disposição. Para de ficar dando tempo. Aí quando eu tiver tal coisa eu faço. Você não precisa esperar ter algo para fazer o que Deus mandou você fazer. Faça agora com aquilo que você tem. Use aquilo que você tem e cava. Tem voz? Ora então, clama, canta, prega. Tem joelho? Coloca no chão. Consegue jejuar até mais tarde? Bora lá jejuar. Mas é tempo de nós bebermos água da nossa própria cisterna, do nosso próprio poço. Receber o milagre do nosso esforço, da nossa dedicação na presença de Deus, onde ninguém vê, mas Ele vê. Fazei neste vale, neste deserto, covas e covas, poços e poços. Quem está disposto a ir a cavar? Só quem quer. Só quem quer. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Eu vou dobrar aqui os meus joelhos, se você puder, dobre aí os teus. Eu quero ministrar sobre a sua vida fé. Eu quero ministrar sobre a sua vida autoridade, poder de Deus, graça, força para você andar não pelo aquilo que vê, mas por aquilo que crê, pela palavra que Deus te deu, dizendo vai acontecer. Dá tempo ainda, compartilhe essa live com alguém, porque tem alguém precisando ouvir essa palavra. Tem alguém precisando cavar. Tem alguém precisando beber água da sua própria cisterna, do seu próprio esforço, do seu próprio sacrifício. Eu convido você, dobre os teus joelhos onde você está, se você pode. E nós vamos falar com Deus neste momento. Eu quero profetizar. É uma oração profética sobre a sua vida. Pai, nós estamos aqui uma vez mais nesse dia em Tua presença santa. Te louvamos, Te glorificamos e queremos honrar o Teu nome. Por Tua fidelidade que vai além do que podemos imaginar, pensar, sonhar. O Senhor está nos cobrando hoje, Deus, algo mais. O Senhor está nos pedindo algo mais. O Senhor está nos mandando, nos ordenando a fazermos algo mais, ainda que cansados. Sim, o deserto está grande, o vale está grande. Mas o Senhor está dizendo que ainda desse jeito, Deus, há possibilidades, há sim, de nós cavarmos, de nós buscarmos, de nós chorarmos, de nós te adorar em meio à adversidade, em meio às provas, em meio às lutas. O Senhor está dizendo, filho, filha, ora um pouquinho mais, busca um pouquinho mais, vai lá, te esforça, faz o teu sacrifício de adoração, de louvor, porque vai valer a pena. Eu quero ministrar, Pai, sobre cada vida que está assistindo essa live, este culto no lar, fé, não mediante aquilo que está vendo, mas mediante a Tua palavra que diz que para o Senhor não existe nada impossível. E a nossa obediência para o Senhor, com o Senhor, ela traz frutos de milagres. Ela nos traz benefícios aqui nesta terra. E eu profetizo nesta tarde, eu profetizo neste dia, nesta hora em que estão assistindo esta live, a vitória sobre o vale, o milagre sobre o deserto, a provisão e a providência mediante ao esforço de cada um que está nos assistindo neste momento. O mundo está, Senhor, um caos. Há muitas incertezas, não sabemos se o nosso emprego vai permanecer, se vamos perder, se vamos ter ou não ter. Mas uma convicção nós temos, que o Senhor jamais nos abandonará, que o Senhor jamais se esquecerá de nós, que o Senhor jamais irá nos desamparar. Abençoa o Teu povo agora, Pai, que está de joelhos, que está clamando juntamente conosco. Envia a Tua providência, envia, Deus, uma vitória ainda hoje. Tempo de crise, tempo de deserto, de vale, é tempo de oportunidade, é tempo de experiência contigo. Esse povo viveu a experiência
contigo que não viveria se não estivesse passando por aquela situação. E a tua palavra é fiel e verdadeira. Vai ter água, independente de sinais. Vai ter água. Seja tocado por Deus aí onde você está. Seja renovado aí agora. Seja cheio da glória de Deus aí agora. Transborde do Espírito de Deus aí onde você está agora. Sinta essa presença poderosa e maravilhosa em meio ao vale. Sinta no meio do deserto que você está passando, Deus dizendo para você: filho, filha, obedece o que eu estou falando. Você é capaz de fazer um pouquinho mais. Cava, te esforça. Deus é contigo. Deus é contigo. E que a bênção dele esteja sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. E eu encerro. Tem alguém sentindo aí a presença de Deus? Vai dizendo aí. Vai glorificando aí. Vai se renovando aí no Espírito. Pela manhã, diz a Bíblia. Pela manhã. Vai passar essa noite. Vocês vão passar a noite cavando. Eu não sei quantas noites você está passando já. Calma aí. Pela manhã. Ao apresentarem a oferta de manjares a Deus, eis que vinham águas pelos caminhos, e a terra se encheu de água. Está escrito, segundo o livro de Reis 3, e versículo 20, a terra se encheu de água. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Receba o acalento de Deus. Seja tocado. Eu vou cantar só o refrão de um hino que Deus me deu no período do meu vale, do meu deserto, onde eu não sabia o que fazer. Deus me deu essa canção. E Deus dizia para mim: tu não precisa de mais nada a não ser de fé, porque tendo fé, tu tem tudo, porque é sinal que tu crê em mim. E o refrão desse hino diz: pela fé, providência que eu preciso vai chegar. Eu não vou desistir, mas vou lutar. E com paciência no Senhor vou esperar. Não vou permitir que assim certezas venham me fazer parar. Meu olhar está em Cristo.